Olá, tudo bem? Eu sou o Tico Monteiro e agora eu vou falar sobre os elementos-chave de um sistema de gestão de ativos conforme a ISO 55001. Vou definir primeiro o que vem a ser ativo. Ativo é algo que tem valor real ou potencial para uma organização. Como exemplo, pensando em ativo físico, pode não ser só ativo físico ou qualquer tipo de ativo que tenha valor real ou potencial, o valor real pode ser uma linha de montagem minha atual, que está gerando produtos e serviços, portanto gerando valor. O que é um valor potencial? Uma linha nova que eu vou desenvolver, uma planta nova que eu estou construindo, ela ainda não tem valor real porque não está operando, tem valor potencial que foi definido. Ela, depois do seu comissionamento e no início da sua produção, ela começa a ter o valor real. O valor vai variar entre diferentes organizações e suas partes interessadas e pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro. Um ativo pode fornecer um valor real ou potencial para uma ou mais organizações ao longo de sua vida, e o valor de um ativo de uma organização pode mudar ao longo da vida do ativo. O que significa isso? Naquele mesmo exemplo, eu tenho uma linha atual. Ela fornece os principais produtos e serviços para os meus principais clientes hoje. Ela tem um alto valor real. Suponha que daqui a 5 anos, por qualquer motivo, por exemplo, os equipamentos estão obsoletos, ou aquele produto ou serviço já não é mais foco da organização. Esse ativo, ou esse conjunto de ativos, essa linha, passa a ter um valor real muito menor do que o valor atual. É isso que se trata quando ele cita isso aqui. Quero lembrar também aquela pirâmide da visão estratégica que tem que estar na nossa mentalidade o tempo todo, se nós queremos ser gestores conforme essa nova visão. Primeira coisa é, quais são os objetivos estratégicos que a organização tem definido no curto, médio e longo prazo? Aí vem a seguinte pergunta: como extrair maior valor dos meus ativos de forma a entregar esses objetivos estratégicos? A resposta é, tendo um sistema de gestão de ativos ótimo e sustentável, ou definindo isso, tendo um conjunto de procedimentos, estratégias, políticas, planos que estão interagindo e interrelacionando-se de forma a obter a maior excelência operacional possível no ciclo de vida dos ativos, e não a maior excelência operacional em cada departamento, mas sim a melhor ou maior excelência operacional nos processos de forma integrada. Então, integração e alinhamento dos processos de forma a ter um sistema simples, leve, flexível, que tem o menor custo e a maior disponibilidade com menor risco, de tal forma a extrair o maior valor dos ativos, contribuindo com a estratégia de organização. É isso que nós temos que estruturar no nosso processo de gestão de ativos atual. Olhando a mesma coisa, mas com outro desenho, o desenho da 55, então nós temos a gestão da organização, que está contido a gestão de ativos, é por onde eu agrego valor para a gestão da organização através dos ativos. Eu tenho o sistema de gestão de ativos, que é a gestão de ativos em movimento, e tenho dentro do meu sistema de gestão de ativos o meu portfólio de ativos, que são os ativos do meu escopo. E eu tenho para eles que ter definido o meu plano de vida e confiabilidade. Muito bem. Isso tudo só vai acontecer se eu levar em consideração a cultura organizacional. Lembre-se do post de divisão estratégica, aonde essa cultura organizacional
É por ela que nós vamos conseguir os resultados do nosso projeto. Porque um projeto de melhoria no sistema de gestão é um projeto de desenvolvimento da cultura atual, de transformação cultural, um processo de mudança da organização. E se eu não levar em consideração os 4 elementos da cultura dentro dos 8 elementos da mudança, provavelmente o meu programa, o meu projeto de melhoria de sistema de gestão não vai acontecer. Se eu levar em consideração a chance de eu conseguir melhores resultados e maiores resultados aqui, através da gestão de ativos, é altíssima. Falaremos sobre isso cada vez mais nos nossos posts e nos nossos programas. Muito bem, quais são os elementos que a ISO 55000 estabelece no meu sistema de gestão de ativos? O contexto da organização, como um primeiro elemento, que diz o seguinte nos seus requisitos: eu tenho que entender qual que é o contexto da organização, entender as necessidades e expectativas das partes interessadas e quem são essas partes interessadas, e aí sim determinar o escopo que eu vou melhorar o meu sistema de gestão, quais são os processos do ciclo de vida que estão envolvidos e quais são os portfólios de ativo, ou o portfólio de ativo envolvido com os ativos envolvidos, e tenho que estabelecer uma estratégia para melhorar o meu sistema de gestão de ativos para esse escopo. Eu tenho o elemento liderança. A alta direção deve promover o comprometimento das pessoas envolvidas, deve estabelecer a política, que é a regra do jogo, e determinar autoridades, responsabilidades e papéis organizacionais. Tem um elemento planejamento, que é para transformar a estratégia em planos de gestão de ativos. Então eu tenho os requisitos de ações para lidar com riscos e oportunidades desse sistema de gestão e os objetivos para alcançá-los, os objetivos e metas propriamente dito, e o plano de ação ou o plano de gestão de ativos para os processos definidos no escopo. Tenho o elemento de apoio. Esse elemento de apoio apoia tanto o planejamento quanto a operação que está por vir. Então tem os recursos, que são CAPEX e OPEX, as competências, conscientização, comunicação, requisitos de informação, informação documentada para aquelas informações que requerem documentos. Então eu tenho requisitos gerais, como criar e atualizar e como manter controle dessa informação documentada. Aí, se eu planejei isso tudo, eu tenho a operação propriamente dita, que é a gestão da rotina. Vou ter o planejamento operacional e controle dos processos definidos no escopo, gestão de mudanças e os terceiros envolvidos. Vem para o elemento avaliação e desempenho, monitoramento, medição, análise e avaliação tanto do portfólio de ativos quanto do sistema de gestão, auditorias internas e análise crítica da direção. E vem o elemento melhoria, que trata de não conformidades e ação corretiva, a gestão de falhas está aqui dentro, para ativos físicos, ação preventiva e melhoria contínua. São 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 27 requisitos que compõem um sistema de gestão de ativos conforme o modelo ISO 55001. Aí volto a perguntar e a provocar. Esses elementos estão muito bem interagindo e interrelacionando-se no sistema de gestão atual, de tal a agregar o maior valor possível? Você consegue demonstrar a todas as partes interessadas como isso está acontecendo? Esse é o ponto. E vamos a ele cada vez mais. Aqui eu trago uma inovação. Provavelmente esse deve ser o primeiro desenho apresentado para você
que pega o PDCA da ISO 9001, que teve uma última revisão agora em 2015, e eu coloco dentro desse PDCA os elementos da ISO 55001. Esse desenho ainda não foi feito por ninguém no mundo e nós, você e eu, temos o primeiro desenho aqui à mãos. Podemos usar. Lembra quando eu disse para vocês que tudo está acontecendo de inovador no mundo da gestão de ativos? Esse é um exemplo que eu quero falar para vocês. Olha, isso é uma inovação de estrutura de gestão, mas é uma inovação. Por que eu fiz isso? Primeiro porque a ISO 55001, ela é filha da 9000. Todas as normas de gestão, elas são filhas da 9000. Então nós temos a ISO 55001, que é uma norma de sistema de gestão para a qualidade de ativos. A outra coisa é para mostrar para vocês que todas essas normas são perfeitamente integráveis. O que isso quer dizer? Que eu não tenho que ficar inventando a roda na minha organização. Eu vou levar para a área que estabelece a gestão esses requisitos das 55.000. Então, eu posso ser a pessoa que vou dar uma visão estratégica maior para a gestão atual. Olha que interessante. E entender quais são os elementos que são integráveis e integrar cada vez mais. Também nos nossos programas eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então vai aqui. Primeiro, esse desenho mostra que um sistema de gestão para a qualidade ou um sistema de gestão de ativos é uma abordagem de processos, onde eu tenho entrada e as saídas e o meu processo é o próprio sistema de gestão de ativos. Quais são as entradas? O contexto da organização e as necessidades e expectativas das partes interessadas, que é o elemento 4 que eu acabei de mostrar no slide anterior. E o processo? O elemento 5, o elemento liderança, é o processo central. É através da liderança que tudo se move. Então eu tenho o P, que é o planejar. O que eu planejo? Eu planejo a estratégia de gestão de ativos e transformo essa estratégia, que é o Strategic Asset Management Planning, em plano de ação nos processos do ciclo de vida, que é o Asset Management Planning, que é o elemento 6. Conto com os processos de apoio para planejar a operação desse planejamento propriamente dito. E vou operar, vou executar, que vem a fase do fazer. Então, os processos, a gestão da rotina, a operação, que é o elemento 8, vai ser executado no dia a dia. Vem o processo checar se o previsto está batendo com o realizado. Então eu vou avaliar o desempenho do portfólio de ativos e da gestão de ativos. E vem o bloco agir, que é o bloco de melhorias. Ação corretiva, preventiva, melhoria contínua. Qual que é o resultado? Qual que deve ser o resultado desse processo? Satisfazer as partes interessadas, porque elas entraram com as necessidades e expectativas, com seus requisitos. Satisfazer os resultados do sistema de gestão de ativos, que foi estabelecido nos objetivos e metas aqui no planejamento. E do ponto de vista de ativo físico, entregar a máxima disponibilidade no menor custo operacional, no menor custo de propriedade no ciclo de vida, com riscos controlados e mitigados ao longo do tempo. Então, o melhor equilíbrio entre essas três partes. De novo eu provoco, o seu sistema de gestão de ativos consegue ser demonstrado dessa forma, consegue entregar, agregar o maior valor dessa forma?
Percebe a oportunidade, pessoal? E daí que vem aquele desenho que eu mostrei na visão estratégica, que agora eu detalhei até chegar no desenho. Que eu fiz um modelo de gestão de ativos corporativo, uma visão de macroprocessos, porque vocês viram que é uma abordagem de processo, um process approach, um sistema de gestão de ativos, onde tem as entradas, os processos, os resultados e as realizações e os elementos do sistema de gestão, conforme eu já expliquei ou mostrei nos slides. Nos nossos programas, nós vamos interpretar cada requisito desses aqui e entender como construir um sistema de gestão, que isso é tema para o próximo post, onde eu vou falar sobre os passos, as 8 etapas de implementação de um sistema de gestão. Beleza, pessoal? Beleza, meu amigo? Espero que tenha gostado. Não deixe de comentar. E vamos para o próximo. Um abraço. Não esqueça de assinar o amsexcellence.com para receber material exclusivo para assinantes. Comente no post do blog. Curta a página do Face www.facebook.com/gestão de ativos AMS Excellence. Curta o canal do YouTube. Você vai encontrar como Gestão de Ativos AMS Excellence. Comunique a sua rede de relacionamento. Vamos juntos fazer a diferença. Obrigado.